e que alterações fisiológicas nas crianças podem influenciar diretamente na eliminação dos fármacos. Então, nós podemos observar que as crianças apresentam um pequeno número e um reduzido tamanho dos glomérulos, o que vai impactar diretamente na filtração dos fármacos hidrossolúveis. Também apresentam uma baixa proporção de glomérulos funcionantes. Então, os glomérulos são em pequeno número, o tamanho dos glomérulos são reduzidos e, mesmo assim, esses ainda são pouco funcionantes. Além disso, nós temos também uma maturação incompleta dos néfrons até os 3 anos. Então, até os 3 anos, há uma preocupação muito grande na eliminação dos fármacos, porque o sistema renal ele está completamente imaturo, com número reduzido de glomérulos e com néfrons imaturos. Bem, como nós vimos, as crianças apresentam alterações fisiológicas que vão impactar diretamente nos seus tratamentos. Uma das formas de se fazer a administração desses fármacos, mesmo em crianças na qual esses fármacos não foram testados, é fazer o ajuste da dose nessas crianças. Existem 3 formas de se fazer esse ajuste da dose. A primeira forma é utilizando a regra de Clark. E a regra de Clark é utilizada para crianças com peso corporal inferior a 30 kg. Ou seja, essa regra é baseada no peso da criança. Então, utilizando a regra de Clark, a fórmula é dose pediátrica é igual a dose do adulto vezes o peso da criança em quilos dividido por 70 quilos. Dessa forma, pode-se calcular a dose pediátrica baseado no peso da criança e baseado na dose do adulto. Já utilizando a regra de Lau é utilizado para crianças com menos de 1 ano de idade. Então, não é baseada no peso, é baseada na idade, na imaturidade da criança. Como é que é a fórmula de Lau? Então, a dose pediátrica é a idade da criança em meses, vezes a dose do adulto, dividido por 150. E uma terceira fórmula é a fórmula de Young, que é utilizada para crianças mais velhas, de 1 a 12 anos. E ela utiliza a seguinte fórmula: a dose pediátrica é igual à idade da criança em anos, multiplicado pela dose do adulto, dividido pela idade da criança também em anos, mais 12. Dessa forma, nós temos como ajustar a dose da criança baseado na dose do adulto, levando em consideração ou o peso da criança ou a idade da criança. Também pode-se determinar a posologia com base no peso, na idade e na área de superfície corporal ao mesmo tempo. E aqui nós temos um exemplo. Então, nós temos várias colunas, uma coluna com peso em quilos da criança, uma outra coluna com idade aproximada, uma outra coluna com a área da superfície corporal em metros quadrados e uma outra coluna com percentual da dose do adulto que deve ser administrado na criança. Então, nós temos um exemplo aí. Se um determinado medicamento, a dose em um adulto de 70 quilos, for de 1 mg por quilo, qual será a dose desse mesmo fármaco em um lactente de 3 meses. Então, foi calculado aí que a dose vai ser aproximadamente de 2 mg por quilo. Isso equivale a 18% da dose do adulto. Então, nós podemos ver aqui, 18% é o percentual de uma criança de 3 meses, de um lactente de 3 meses. E como é que nós podemos fazer o cálculo disso? Então, nós temos aí, para um adulto de 70 quilos, que utilizou esse fármaco na concentração de 1 mg por quilo, a dose total desse fármaco foi de 70 mg. 1 mg por quilo para 70 kg foi 70 mg. O lactente, ele vai fazer uso desse mesmo fármaco numa proporção de 18% da dose do adulto. Ou seja, os 70 mg se transformarão em 12,6 mg. Como pela tabela, uma criança de 3 meses ela vai ter aproximadamente 6 quilos, nós temos que os 12 mg em 6 quilos vão dar aproximadamente uma concentração de 2,1 mg por quilo. Alguns medicamentos eles apresentam uma restrição para crianças com relação à idade ou peso, ou seja, não há possibilidade de fazer ajustes abaixo daquela idade ou daquele peso na qual há restrição do uso desse medicamento. Por exemplo, nós temos aí a atropina, ele deve ser utilizado apenas para maiores de 3 meses.
Então não tem como fazer um ajuste para crianças menores do que 3 meses. Já a amitriptilina só deve ser utilizado para crianças maiores de 5 anos, ou seja, uma idade bem maior, em função do metabolismo imaturo em crianças menores do que 5 anos. Já a betametasona, mesmo tópica, ela não deve ser utilizada em neonatos. A cefazolina deve ser utilizada apenas para crianças maiores do que 1 mês. Já o antialérgico clorfeniramina só deve ser utilizado para crianças maiores do que 1 ano. A doxiciclina, maiores de 8 anos. O antiviral efavirenz só em maiores de 3 anos, com mais de 10 quilos. A fluoxetina, o antidepressivo fluoxetina, só deve ser administrado para maiores de 8 anos. O anti-inflamatório ibuprofeno só deve ser utilizado para crianças maiores de 3 meses. A metoclopramida, o antiemético metoclopramida, não deve ser utilizado em neonatos. O antialérgico prometazina só em maiores de 2 anos. O antiviral saquinavir somente em crianças maiores de 25 quilos. A trimetoprima somente em maiores de 6 meses. E a xilometazolina deve ser utilizado somente em maiores de 3 meses. Então vejam que alguns medicamentos eles apresentam restrição com relação à idade ou peso, ou seja, abaixo de determinada idade ou abaixo de determinado peso, eles não apresentam nenhuma possibilidade de uso, nem mesmo ajustado. Então, você está gostando da aula até agora? Você acha que as informações que eu trouxe para você, elas são relevantes? Então não perca a chance de se inscrever no canal, de ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que tiver vídeo novo aqui, o YouTube vai notificar você para que você não perca a chance de ter o conteúdo. Então, se o conteúdo é relevante, se você acha que essa videoaula é importante para alguém, compartilhe com alguém que você imagina que essa aula vai ser útil também. Então chegou a hora de respondermos aquelas 4 perguntinhas que fizemos lá no início da videoaula, além de outras questões que foram formuladas também relacionadas ao conteúdo. A primeira pergunta é: quais os parâmetros usados para calcular a dose do fármaco em crianças? Então, como nós vimos, 3 parâmetros são importantes. O peso da criança, principalmente já relacionado com fármacos hidrossolúveis ou fármacos lipossolúveis. A idade da criança, que tem relação com a imaturidade enzimática, imaturidade funcional de alguns órgãos e tecidos. E também a área de superfície corporal, que tem relação com a velocidade com a qual o fármaco, depois de absorvido, ele chega ao seu local de ação. A nossa próxima pergunta é: uma criança só atinge os valores de pH estomacal de um adulto por volta dos 2 anos. Como isso pode influenciar na absorção de fármacos? Então, como nós vimos, no recém-nascido, o pH do estômago ele é mais básico, ele é praticamente neutro. E ele decresce para 3 dentro de 48 e nas 24 horas seguintes ele volta a ser neutro, permanecendo assim por 10 dias subsequentes. A partir de então, há um decréscimo lento e gradual até alcançar valores do adulto por volta dos 2 anos de idade. Então, até os 2 anos de idade, o pH da criança ele vai ser praticamente básico para neutro. Isso vai influenciar diretamente na absorção de bases fracas. Aumento da absorção de bases fracas. E quais são essas bases fracas? Nós temos aqui propranolol, clorpromazina, mepiramina, dopamina e noradrenalina, além de morfina. Todas elas podem ser consideradas bases fracas e todas elas terão absorção aumentada em crianças. A nossa próxima pergunta é: quando prefere-se usar um parâmetro superfície corporal em lugar do peso para cálculo da dose em crianças? Então, nós temos aqui exatamente qual é o parâmetro. Para crianças abaixo de 10 anos, deve-se utilizar o peso como parâmetro. Mas para crianças mais pesadas, para crianças acima de 10 quilos, deve-se utilizar a superfície corporal. Porque muitas vezes, para essas crianças, o peso é quem vai prevalecer e não a superfície corporal. Então, a superfície corporal é quem, de fato, vai determinar a melhor distribuição do fármaco. Nossa próxima pergunta: por que é necessário maior atenção na administração de injetáveis em recém-nascidos? Então, aqui nós podemos ver que as crianças, os recém-nascidos, elas apresentam um pequeno calibre das veias,
apresentam também uma maior camada de posa e muitas vezes há necessidade de se utilizar pequenos volumes de injetáveis. Tudo isso vai repercutir numa maior possibilidade do aparecimento de reações adversas. Além do mais, muitos injetáveis utilizam como recipiente o propilenoglicol ou polietileno-glicol, que são moléculas hiperosmolares e que produzem nefrotoxicidade. Então, as crianças, como nós sabemos, elas apresentam uma grande proporção de água e apresentam um sistema renal ainda imaturo. Então, esses recipientes eles podem ser mais agressivos para um recém-nascido do que para um adulto. Nossa próxima pergunta é: quais as diferentes formas de calcular a dose do fármaco para a criança? Nós já vimos, são 3. A regra de Clark, que leva em consideração o peso corporal, principalmente, utilizado para crianças menores de 30 quilos, que leva em consideração o peso do adulto e leva em consideração a dose do adulto multiplicado pelo peso da criança em quilos dividido por 70. A regra de Lau, que é utilizado para crianças com uma idade menor do que 1 ano de idade e leva em consideração a idade da criança em meses, a dose do adulto dividido por 150. E a fórmula de Young, que é utilizada para crianças entre 1 a 12 anos de idade, que leva em consideração a idade da criança em anos, a dose do adulto, dividido pela idade da criança, mais 12. A nossa próxima pergunta é: uma criança apresenta uma composição corporal diferente de um adulto. Como isso pode influenciar na farmacoterapia? Então, podemos ver aqui nessa imagem que um recém-nascido apresenta uma proporção aproximadamente de 78% de água, comparado a um adulto com 58% de água. Isso vai influenciar principalmente na distribuição de fármacos hidrossolúveis. Então, fármacos como os aminoglicosídeos, como a digoxina e como a fenitoína, serão mais facilmente distribuídos no corpo de um recém-nascido do que no corpo do adulto, principalmente pela sua característica de hidrossolubilidade. A nossa próxima pergunta é: por que o metabolismo de um neonato ele é reduzido? É reduzido porque a concentração de hepatócitos em um neonato corresponde a menos de 20% de um adulto. Mas não apenas a concentração de células. As enzimas também apresentam uma certa diferença na composição e na inatividade. Então nós podemos ver que a expressão diferencial de várias enzimas do citocromo P450, ela pode estar reduzida principalmente no primeiro mês de vida. Então nós podemos ver, por exemplo, que algumas enzimas podem ter atividade já no fígado fetal, como é o caso da CYP3A7, que já é expressa pelo fígado fetal. Entretanto, as enzimas de fase 2, por exemplo, aquelas que envolvem a conjugação, elas serão expressas apenas em crianças após 3 anos de idade. Já a principal enzima de fase 1, que é a CYP3A4, ela expressa apenas após 3 meses de vida. Então, essa diferenciação na expressão das enzimas do citocromo P450 influencia diretamente o metabolismo de fármacos por crianças. Nossa próxima pergunta é: por que formulações como Elixir são desaconselhadas para crianças? Então, o Elixir é uma formulação que tem álcool. E como nós sabemos, o fígado da criança ele é imaturo e muitas vezes não consegue metabolizar o álcool. Então, o álcool, para ser completamente eliminado, ele precisa ser metabolizado inicialmente para acetaldeído. Quem faz isso é a aldeído desidrogenase. Posteriormente, o acetaldeído é metabolizado a acetato pela aldeído desidrogenase e o acetato é assim eliminado. A criança não apresenta a expressão dessas enzimas, ou apresenta em debilidade, ou apresenta de forma deficiente. Então, álcool desidrogenase e aldeído desidrogenase são enzimas fundamentais para o metabolismo do álcool. Como o fármaco apresenta como característica na sua composição apresentar o álcool, é completamente desaconselhado o uso dessa formulação para crianças.
já que a criança não consegue metabolizar um dos seus componentes, que é o etanol. Nossa próxima pergunta é: o recém-nascido apresenta irregularidades em seu peristaltismo. Que consequências isso pode ter na farmacoterapia pediátrica? Então nós podemos ver aqui que o peristaltismo da criança ele é irregular e lento. Então, dependendo de qual a velocidade na qual esse peristaltismo ocorre, pode haver um aumento no tempo de absorção. Se o peristaltismo for mais lento, há aumento do tempo de contato do fármaco com a superfície intestinal, consequentemente vai ter uma maior absorção desse fármaco. Logo, doses geralmente utilizadas em adultos, eles podem ter uma maior absorção e serem tóxicas para crianças. Nossa próxima pergunta é: como é feito o cálculo da dose de uma criança baseado no percentual da dose do adulto? Então, nós já vimos essa tabela. Nessa tabela, nós podemos ver que o percentual da dose do adulto é baseado na idade da criança. Então, o exemplo que nós demos foi que uma criança de 3 meses, que um recém-nascido de 3 meses, ele vai receber 18% da dose preconizada do adulto. Assim como uma criança de 1 ano, por exemplo, vai receber 28% da dose preconizada para o adulto. Nossa próxima pergunta é: quais características apresenta o sistema renal de um recém-nascido que são importantes para a farmacoterapia? Então, o recém-nascido, ele apresenta um menor fluxo sanguíneo renal, apresenta também uma reabsorção e secreção tubular comprometidos, ou seja, fármacos que não são filtrados, mas são reabsorvidos ou são secretados, vão apresentar alterações na sua concentração. Também recém-nascidos apresentam uma capacidade reduzida de excretar ácidos orgânicos, como por exemplo a penicilina, as sulfonamidas e as cefalosporinas. Consequentemente, esses fármacos vão permanecer mais tempo na corrente sanguínea do recém-nascido, e também os recém-nascidos apresentam valores mais baixos de pH na urina, o que pode aumentar a reabsorção dos ácidos orgânicos. Então, tudo isso pode influenciar na concentração do fármaco durante a sua eliminação. Nossa próxima pergunta é: qual o problema de se usar formulações com edulcorantes em crianças? Então, os edulcorantes, se o edulcorante, por exemplo, for o açúcar, o problema principal está relacionado a crianças com diabetes. Já o edulcorante aspartame, ele tem um potencial maior de carcinogênese. Isso, obviamente, estudos feitos em ratos, mas isso pode impactar diretamente no risco para crianças. Então, essas foram as referências utilizadas nessa videoaula. Utilizei o Farmacologia Clínica do Danny Fuchs, também o Manual de Farmacologia e Terapêutica do Goodman, os Princípios de Farmacologia do Golan e o Farmacologia do Penildon Silva. Então aqui vocês podem ver na tela as minhas redes sociais, então vocês podem me seguir, lá podemos compartilhar novidades da farmacologia, também podemos expandir toda a discussão que começamos aqui. Muito obrigado por ter assistido essa videoaula até o fim, até a próxima!